E hoje nós vamos falar sobre amor próprio, sobre gostar de si mesmo, uma coisa boa. Um Sobre esse... aprendizado diário. Todo dia é dia. Davi, tá boa a imagem, a minha imagem? Talvez dê para ficar numa posição que tu fique um pouco mais claro. Agora tá melhor. Tá Tu melhor tava assim? com sombra. Olha. Bom, hoje vamos falar sobre amor próprio, sobre gostar de si mesmo, sobre um assunto que é muito importante, como o Davi estava falando, que a gente precisa trabalhar em nós todos os dias. Olhar para isso é fazer um passo a mais, mergulhar um pouco mais dentro de nós mesmos, né? No sentimento de dignidade conosco, né? De estima e de respeito com os passos que a gente já conseguiu dar, com as coisas que a gente já conseguiu ver, com o que a gente ainda não conseguiu, né? Poder acolher as nossas duas partes, tanto o lado bom como o lado difícil, né? Que muitas vezes a gente quer encobrir e não quer olhar. E aí vem Sim. uma reflexão muito importante que é como podemos olhar para esse lado, né? Para os dois lados de forma tranquila, sem gerar nenhum tipo de confusão interna, né? Respirando e acolhendo aquela parte que está chegando naquele momento, aquela visão ou aquela imaginação ou aquilo que realmente que a gente está vivendo no momento, né? Sim. Esse olhar diário, né? Como a Suiane está colocando, cuidadoso, né? Percebendo aquilo que surge. Mesmo não estando, né, num processo de autoconhecimento ou na busca por terapias, nós nos deparamos, né, com situações que não esperávamos que acontecesse. Cada dia surge uma novidade ou algo que nós muitas vezes não conseguimos lidar de imediato. E aí, qual é o nosso olhar para isso que está se manifestando, né, a partir de nós, em conjunto com outras pessoas, em conjunto com outras situações? E aí, como nós podemos olhar para essas expressões, né? E aí há um convite para a gente perceber algumas camadas, né, que existem das nossas reações a respeito do que é construído coletivamente e aos poucos, né, a gente ir se abrindo para um olhar amoroso para nós mesmos e para aquilo que está à nossa volta. Isso. E nessa conexão, né, a gente poder se conectar internamente, né, com essa voz, né, com o nosso coração, com a voz interna que nos traz os insights, né, diante das situações que a gente vai vivendo no dia a dia, né, como o Davi falou, e vai trazendo essa presença, né, na vida, essa consciência de como a gente está naquele momento. Então, buscar essa conexão com você mesmo, né? Essa percepção e se permitir abrir os sentidos, né? Não só a intuição, mas também a audição interna, né? Ouvir internamente o que é que está acontecendo no nosso corpo, ouvir a nossa voz interna falando, sentir, né? O que é que muitas vezes a gente nem se permite sentir o que está acontecendo com o nosso corpo naquele momento, né? Em que frequência estamos vibrando diante daquilo que está acontecendo, para que a gente possa cada vez mais trazer mais elementos que possam estar complementando o que nós estamos podendo agregar de aprendizado, né? Para poder estar agregando nesse processo de aprender com o que a gente vive no dia a dia.
sem gerar peso, né? Inclusive a gente poder olhar para isso de uma forma leve, né? E aí, em algum momento, até de forma divertida. Sim. Como a Suiane está colocando, né? Nós todos, independente de trajetória, de lugar, de idade, estamos aprendendo, né? E aí, cada nova situação, cada pessoa que entra ou sai da nossa vida, são oportunidades de aprendizado. Mesmo que aquelas situações até já sejam conhecidas, às vezes tem nuances, né, de situações que a gente já vivenciou anteriormente, que a gente ainda não captou, que a gente ainda não percebeu o que, que elas significam para nós e como são nossas reações a essas situações, né? Então, a gente pode buscar esse lugar interno, esse estado de presença, onde a gente pode identificar o que está acontecendo, o que está nos percorrendo, o que nos atravessa nos diversos momentos que a gente se depara com situações conhecidas ou desconhecidas, porque a gente vai caminhando sem saber exatamente aquilo que a gente precisa, né? E aí a vida vem e nos traz algo e nos convida a descobrir que há algo mais que a gente ainda não sabia, né? E aí cada dia, cada momento, cada situação nos convida a estar presentes e percebendo que aquela situação é nova, que ela não é uma reprodução e uma repetição do passado. Apesar de poder parecer que tenham aspectos muito similares que já foram vivenciados. Mas se eu olhar para aquilo que está acontecendo naquele momento, ou que eu vivenciei de forma próxima, e dizer assim, o que, que eu posso captar aqui, o que, que eu posso absorver aqui, mesmo que aparentemente eu já saiba sobre aquela situação, né? O que mais tem aqui? E aí a gente vai se permitindo olhar para diferentes camadas que podem estar presentes e se abrir para algo novo que a gente ainda não tinha aprendido a amar, né? E aí nesse processo do amor próprio, a gente vai descobrindo que o nosso convite diário é onde ainda não me amo. E aí eu posso olhar para tudo que é criado a partir de mim e dizer assim, então aqui eu ainda não sei amar. E aí se abre e pode fazer um novo passo e dizer assim, como eu posso então amar essa parte que se expressou e se manifestou agora? Isso, que lindo. E olhar que nós todos podemos estar em estado de contentamento, né? De alegria agora, né? Isso é uma lei natural. E isso pode simplesmente acontecer diante dessa percepção que o Davi trouxe agora, né? Então, assim, a gente olhar para isso e conseguir ver que uma parte nossa, e o vento hoje está grande, uma parte nossa ainda não está se amando, mas no todo a gente tem essa percepção, né, do todo estar completo, né? Ele está completo mesmo com essa partezinha ou essa parte grande que a gente ainda não ama tanto ou não tem essa capacidade ainda de tamanha inclusão no que ela faz, né? Na percepção, né? Nem inclusão, na percepção do que ela faz, né? De como ela age, de como ela se comporta. Mas a gente pode ampliar isso e perceber esse contentamento de estar percebendo, né? De estar na presença, percebendo essa parte, né? De estar completo por estar olhando e entendendo que nós somos partes que reagem de uma forma e que reagem de outra forma
e que não existe o certo e o errado, né? Existem maneiras de trazer uma harmonia maior para que a gente se sinta nesse estado de contentamento cada vez mais, né? Não só conosco, mas com o outro também. E aí é importantíssimo esse passo, né, dessa percepção que o Davi falou. É muito importante. Como a Suiane está colocando, a gente vai se percebendo num lugar de observar aquilo que vai se manifestando a partir de nós e entendendo que a vida é um espelho de nós mesmos, né? Então, tudo que a vida nos traz, em todos os momentos, é uma manifestação de nós mesmos. E aí aquilo que nos aflige é um sinal de como nós lidamos com algo internamente. E aí, só o fato da gente estar presente em si mesmo, observando a grandeza de cada situação e se abrindo para possíveis aprendizados, a gente já é possível entrar num estado de contentamento, né? De estar em plenitude e em unidade com a vida, né? Percebendo que a vida é um presente e uma dádiva, sem que a gente precise resistir, né? Ou entrar em atrito, em conflito com aquilo que a vida está nos apresentando. E aí é importante, quando a gente se percebe nesse lugar de observador, a gente se colocar num lugar de humildade diante de algo que é maior do que nós e que busca nos ensinar algo, nos acrescentar algo, nos dizer algo. E aí, quando a gente percebe que estamos todos aprendendo, que eu estou aprendendo, o outro está aprendendo, nós podemos nos conectar nesse lugar de igualdade, né? Que aí eu já não sou maior do que o outro, eu já não sou menor do que o outro, eu já não sou maior do que a vida e também não sou menor do que a vida. Somos um. E esse lugar é muito importante para que a gente possa ver, né, e perceber a vida e se conectar com a vida nesse contentamento, nessa plenitude, que é o convite do amar a si mesmo, né, do amor próprio. E aí um outro ponto é que se eu não consigo ter esse olhar benevolente para mim mesmo, é muito difícil que eu vá ter esse olhar benevolente para o outro. Vai sempre haver um entrave, né? Um bloqueio para eu estabelecer essa conexão com mais harmonia. Isso, e aí o grande obstáculo, né, para a gente amar a si é exatamente essa falta de amor por essas partes que a gente não quer ver, né, Davi? Então a gente precisa olhar para isso com amorosidade, com tranquilidade, aí a gente ir aos poucos dando passo, a gente não tem que olhar tudo ao mesmo tempo, né, mas a gente poder dar um passinho por vez, né, identificar as repetições, mas ir podendo incluir essas partes também, né, dessa falta de amor que a gente tem por si, porque é isso acontecendo, a gente vai para esse lugar maior de interesse, né? E aí vem algumas reflexões aqui que eu vou ler, pegar vamos dizer assim, uma pesca, que é assim: você sente culpa em algum momento da sua vida, né, com alguma situação específica? Existe em alguma área da sua vida normas exageradas? Automatismo, ou rebeldia, ou covardia, ou oportunismo? Preguiça, olha só. Em algum momento existe preguiça, covardia, né? Onde sente necessidade de se sentir igual aos outros? Ou de se sentir especial, como o Davi estava comentando? Né? Onde a gente se sente maior que o outro, ou a gente se posiciona e nem percebe que está se posicionando de forma maior que o outro. Onde não se sente bom bastante, né?
onde você teme ser censurado. Então, esses aspectos são alguns dos aspectos, né, que vocês podem estar olhando para que vocês possam estar aprofundando um pouco mais. Olhar para esses pontos faz com que a gente dê um passo a mais dentro do gostar de si mesmo. E possa olhar qual é o sentimento que vem diante da situação, né? Qual é a reação interna que vem. E, muitas vezes, qual a reação que vem externamente. Se ela é automática ou se ela é, antes disso, tem um espaço onde você consegue perceber o que está acontecendo internamente e depois agir externamente já com maior consciência. Como é que essa reação externa ela está acontecendo com você diante dessas situações que são mais desafiantes, né? Que estão nesse lugar que muitas vezes está obscuro e que você ainda não enxerga com tanta clareza, né? E a gente sabe, e aí eu falo também de mim, em todos esses aspectos que eu fui durante esse meu caminho percorrendo e olhando cada um deles, né? E cada um é muito interessante. Às vezes a gente está num lugar que a gente está com dificuldade de olhar, e aquilo que a gente tem dificuldade de olhar, a consciência foge, né? Foge de uma forma tão absurda que a gente vê e rapidamente aquilo que a gente viu foge da cabeça da gente e a gente fica patinando ali naquele lugar, entendeu? Sem conseguir identificar aquele ponto que veio, né? Vamos dizer assim, um ponto de luz que clareou e a gente escurece logo ele porque a gente fica fugindo, né? Dessa luz que pode tanto nos ajudar. Então, nesses momentos, assim, eu digo para vocês o que eu sempre faço comigo. Tenham calma, deixem vir. Quando vier, anotem, né, para que vocês possam registrar aquele insight. E anotem no celular, no notes do celular, gravem um áudio de voz para você mesmo, né, porque aqueles são insights preciosos que você vai poder trabalhar depois na sua revisão diária, na sua terapia ou com um amigo que você compartilha e tem uma conversa mais profunda, mas que você possa dar um mergulho um pouco maior naquele ponto, porque aquilo ali é um presente que está chegando para você, dessa sua voz interna, que está trazendo, elucidando um ponto que a gente quer fugir dele, né? A consciência quer sair fora. Mas é muito importante a gente olhar para ele com calma. Então, olhar, sentir e entender as reações que estão acontecendo dentro da gente. Né, Davi? Sim, a Suiane trouxe um passo a passo, né, de uma leitura de como a gente pode se observar e percebendo, né, diferentes reações e como a gente pode lidar com as reações. Isso é muito importante. E ela também trouxe, né, com as perguntas que fez, uma percepção e uma reflexão que a gente pode fazer, né, em que momento eu estou seguindo a minha inteligência interna, essa sabedoria que nos habita, que compreende aquilo que é melhor, que vai nos fazer crescer, e em que momento eu estou buscando atender a expectativas externas, sejam as minhas próprias, sejam as que eu adotei a partir de outros mecanismos, né? Seja da família, seja da cultura, seja do trabalho. E aí, como é que eu observo a minha interação com essas exigências internas e externas, né? E como é que eu busco me harmonizar com o que eu preciso, quais são as minhas necessidades reais, né? Com a minha intuição que me conduz, no sentido de buscar se amar cada vez mais por estar se permitindo ser a si mesmo, com toda a integridade que nós temos, ao invés de estar nos traindo em nome de outras coisas que muitas vezes nem temos muita compreensão do que seja, né? E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo a se comunicar com essa sabedoria interna para deixar que ela se expresse
com mais naturalidade e possa nos guiar naquilo que é mais necessário, que é mais importante para o nosso próprio crescimento. A integridade, a sua integridade pessoal é um dos pontos mais importantes nesse, vamos dizer assim, no desenvolvimento do seu amor próprio, né? Essa questão que o Davi trouxe de você poder olhar para o que é, quais são as coisas, os valores, né, a forma como você sente que é harmônico e você poder valorizar isso, né? Apesar de que nem sempre a gente vai estar tão conectado com algumas, vamos dizer assim, formas de ser, né, de cada, vamos dizer assim, de cada espaço que a gente vai estar vivendo. Mas a gente pode ser harmônico com o espaço, com a cultura, com a crença que existe naquele lugar, sem perder a nossa integridade, né? A integridade faz com que a gente esteja alinhado com o nosso eu interno, né? Faz com que nossas ações sejam harmônicas a partir desse ponto. E isso é a base para que a gente possa conseguir construir e olhar, inclusive, para esses pontos que não são tão fáceis, né? Porque é muito fácil a gente olhar para o que é bom, para o que é construtivo, que enaltece o ego, né? Mas a gente muitas vezes foge, né? O ego da gente foge de olhar esses pontos que podem nos dar grandes ganhos, né? Grandes ganhos, que a partir do momento que você olha o que não está tão bom, você pode crescer, você pode se ampliar, né? Pode simplesmente abrir suas asas, né? Para poder voar em outros ares. E olhar para isso é muito importante, né? E é importante também a gente olhar para essa questão do conhecimento. Porque muitas vezes a gente entende tudo, né? Aí a gente sabe tudo. E hoje em dia a gente tem muita informação no meio, na internet, em todo lugar. E já já a gente dá uma olhadinha na pergunta, né, Davi? Dá uma olhadinha nessa pergunta. E aí a gente tem acesso a muito conhecimento. E uma coisa que a gente tem que cuidar hoje em dia é porque assim, a gente sabe tudo, né? Tem uma tendência todo mundo a dizer, eu já sei, eu tenho acesso a esse conhecimento, então eu sei, eu sei. Só que a gente tem uma coisa muito interessante, né? Que inclusive dentro do PESOL que a gente conversa muito sobre isso, que é assim, a gente sabe tudo aqui, né? Sabe, na cabeça, mas a gente precisa deixar esse conhecimento, ele descer, né? Por braço e para as pernas, vamos dizer assim. Ele vir para o corpo, né? Ele acontecer de uma forma diferente. E para isso, você precisa vivenciar esse conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente dizer que a gente sabe, não vai fazer com que a gente dê o passo dentro da gente, que é onde a gente precisa dar primeiro, para que daqui reverbere para fora. Então a gente precisa fazer esse passo interno, né? Pegar esse conhecimento que a gente sabe tanto e pegar uma parte dele e começar a colocar em prática dentro da gente com humildade, né? Entendendo o ponto onde a gente está hoje. E não interessa se o outro está mais na frente ou mais atrás, porque cada um tem um lugar que é seu. Então, vamos dizer assim, é um lugar que você veio de um pai e de uma mãe, e muitas vezes dentro daquela mesma família, foi educado dentro das mesmos valores e interpreta as coisas de forma diferente, de acordo com o que você trouxe dentro de você, né, de acordo com o que você vivenciou também fora, né, nos ambientes onde você vivenciou. Então, cada um é único. Então, essa coisa de você olhar para o outro, né, que possas vir de um aprendizado onde você possa pegar o que o outro reverbera em você e trabalhar em você, para que você possa dar um mergulho nesse conhecimento que você já sabe dentro de você, e aí a partir daí reverberar para o mundo, né? Igual aquela gotinha que cai no lago que está calmo e faz aquelas ondas, né, que reverberam ao seu redor. Então é importante esse raciocínio para que você possa
sentir em você e reverberar a partir daí. Isso. Conectando, né, um pouco mais isso que a Ciane acabou de falar com a pergunta do Gerardo, né? Como lidar com um amigo que, não compreendendo um término de relacionamento, vive tendo pensamentos recorrentes de vingança. E aí, trazendo o que a Ciane acabou de falar, né? O primeiro ponto é a gente olhar para nós mesmos. O que que essa situação está dizendo para mim e por que que ela me instiga de alguma forma? Por que que eu olho para ela e eu preciso modificá-la, né? O que que está acontecendo internamente comigo que eu acho ou que eu sinto que essa situação e o que esse meu amigo está trazendo não deveria estar acontecendo, né? E aí, nesse processo de integridade, eu vou buscar a minha primeiro, né? E quando eu vou em direção à minha, eu respeito a integridade do outro, acolhendo o direito dele ter a reação que ele precisa ter, né? O movimento que ele precisa fazer, porque aquilo diz respeito à experiência dele, né? E aí como ele vai solucionar, como ele vai lidar, por que que aquilo tem aquela magnitude para ele, nós não temos como compreender. Nós podemos ouvir, né? E a partir da nossa consciência, daquilo que a gente compreender que é o melhor, a gente pode tentar dar um auxílio, mas buscando um respeito profundo de que muitas vezes nós não podemos dar esse auxílio, né? Às vezes o melhor que a gente pode fazer é calar e ouvir. Mas às vezes a pessoa precisa de algumas palavras, de ajuda, de apoio, e a gente pode sentir, né, junto com a pessoa, o que é o melhor a ser feito, né, as duas pessoas juntas, sem querer criar uma interferência a partir dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas experiências de vida que podem ser diferentes da pessoa, né? Então esse movimento de buscar a integridade, ele começa e inicia com a gente. E quando aquilo que está acontecendo com o outro está harmônico e em paz em nós mesmos, a gente pode ressoar essa vibração para o outro e, quem sabe, ajudar ele a estar em paz consigo mesmo. Mas enquanto aquilo que está acontecendo com o outro nos inquieta, nos intriga, a gente vai simplesmente vibrar a mesma inquietação e, com muito provável, a gente não consiga dar um auxílio que vá harmonizar o outro, né? Então, a gente harmoniza primeiro em nós. Estando isso harmônico, a gente pode estar próximo do outro, convidando para que ele se harmonize. Mas é um convite. Se ele não quiser, a gente precisa respeitar. Isso que o Davi está falando é muito importante. A gente, no movimento da vida, né, a gente muitas vezes fica num ponto, né, de querer salvar o outro. Eu mesmo já tive nesse lugar muitas vezes, né? A gente quer que o outro enxergue o que a gente já viveu ou já enxergou, né? E muitas vezes esse lugar onde a gente quer que o outro enxergue e a gente fica querendo salvar, às vezes a gente faz a maior confusão, na realidade, na cabeça do outro, né? E aí é interessante esse lugar que o Davi está dizendo, né? Que é um lugar de aprendizado de uma nova forma de estar do lado do outro, né? E ter respeito com o processo do outro, como o outro está vivendo. Então a gente precisa entender que cada um está no seu lugar, né? E passando pelo que precisa passar. E que está tudo certo. E que importante é a gente perceber, dentro do que a gente está vivendo, qual é o aprendizado interno que a gente precisa levar dali, né? De cada momento que a gente vive na vida. E aí entender que aquela pecinha, naquele momento, vai juntar algumas peças do quebra-cabeça daquela pessoa.
e aquela pessoa vai conseguir ficar mais inteira, se ela perceber, né? Então a gente pode trazer algumas perguntas para que ela perceba a importância daquela pecinha naquele momento, né? E ela possa mergulhar ali naquele lugar e ampliar a visão dela para aquilo ali. Mas é muito importante que quem está fazendo isso tente buscar não salvar, porque ela precisa passar para que ela possa estar aprendendo. E isso é um ponto muito importante, que a gente possa permitir que o outro passe pelo que ele precisa passar, né? Por quê? Porque ali existe um aprendizado, existe um ganho, e o importante na vida é a gente exatamente conseguir tirar esses ganhos positivos de tudo que a gente passa. Tem um ponto importante também que, principalmente desse nosso momento da sociedade, né, de aceleração, que a gente se desconecta do tempo da vida, que é um tempo que foge ao nosso controle, né? Então, algumas coisas, elas têm um caminhar e um processo que pode ser mais lento do que o que a gente espera, do que o que a gente quer. E algumas coisas elas precisam de tempo, né? De calma, de paciência, porque as pecinhas daquele quebra-cabeça, né? Eles podem chegar num momento mais distante, né? Com outras situações, através de outras pessoas, através de outras vivências. E aí os insights para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que está acontecendo, surjam, né? Então, assim, qual é o tempo que a vida precisa, né? E aí a gente se conectar com isso sem tentar estar no controle e entregar, né, a uma sabedoria maior que pode nos guiar, né, com muito mais inteligência do que a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade mental, de querer controlar e gerenciar o que a vida tem a nos dizer. E é muito interessante, né, Davi, que a partir do momento que a gente vai eliminando essas partes nossas que a gente não ama tanto, é que a gente vai conseguindo encontrar essa paz e esse alinhamento maior com a vida, né? Então, quem chegou agora, escutem a live toda, porque tem muita coisa legal. E olhem para todos esses pontos que são interessantes para que vocês possam transcender, né, esse momento ou esse estado de não gostar de si e passar a ver que esse momento ele pode ser agora. Você pode agora já ir para um ponto de ampliação do amar a si mesmo de um outro lugar, né? De estar com você de forma inteira, né? Com suas partes que você enxerga e com as que você não enxerga, com as que você ama e com as que você ainda não ama. Todas elas juntas.